sobre os climas internos, né, do nosso território, que apresentam algumas particularidades. Então, a gente sabe, né, através de músicas, né, lá do Jorge Ben, falar mora num país tropical, para ali, pororó, então a gente tem essa noção de que a gente mora num país com temperaturas agradáveis. Praticamente a gente não tem frio, né, se comparado a outras regiões aí do planeta. Então, conforme a localização do Brasil no globo, vimos que o nosso país está entre as áreas intertropical e temperada. Essa característica contribui para que o Brasil apresente temperaturas agradáveis, acima de 18 graus, em grande parte do território. Então, se a gente for fazer uma análise geral das temperaturas registradas no Brasil durante um ano inteiro, a gente vai ter uma ideia de que boa parte do nosso território apresenta temperaturas próximas a 18 graus. Lógico, tem as suas particularidades, lugares com temperaturas negativas, mas durante o dia essas temperaturas sempre tendem a ser temperaturas positivas, né? Acima aí de 5 graus, tá? Então, teoricamente, isso sempre em comparação aos outros lugares do mundo, tá? A gente não tem um clima frio, né, aqui no Brasil. Nos estados da região sul, né, que apresentam uma maior variação de clima, típico das regiões em áreas temperadas, no qual são registradas temperaturas abaixo de zero, que foi o que eu falei para vocês agora, e até acima de 30 graus. Então, acredito que na aula que vocês tiveram, foi mencionado isso, né? Em zonas temperadas, a variação de temperatura durante o ano, conforme respeitando aí as estações do ano, eu vou ter características bem distintas uma das outras, conforme as estações do ano e também conforme os meses que a gente se encontra. Então, reforçando, né? A gente morando em uma área tropical, essa variação de temperatura ela é menor, sempre com temperaturas de agradáveis para calor, né? Então a gente não sente esse frio que geralmente ocorre mais na região sul do nosso país. Tudo bem até aqui? Então, tá, a gente vai passar para a próxima tela. Então, como eu havia falado para vocês, a gente vai trabalhar os climas internos do nosso território, tá? Então, vimos nesse mapa a tamanha diversidade de climas encontrado no Brasil, né? Essa variação, alguém tem ideia do porquê que nós temos esse número grande de climas aqui no nosso território? Além da localização e de estar dentro da zona tropical? A nossa live vai até 1h da tarde se ninguém participar da minha aula hoje. Ana. Felipe. Eduardo. Vocês têm uma ideia do porquê dessa variação, dessa diversidade de climas? Lohana. O pessoal tá falando aqui no chat, ó. O Eduardo Mota falou os biomas, com interrogação, né? Claro, uma pergunta. A Raíssa Moreira colocou a proximidade com o mar, os ventos têm a ver?
E o Felipe colocou, ele tem um território grande, o Brasil, é extensão territorial. Isso, perfeito. Então, pessoal, o que que acontece, né? Além da localização do Brasil estar dentro dessa zona tropical, se a gente reparar no nosso território, eu tenho uma diferença muito grande entre o ponto mais ao norte do ponto mais ao sul. Então, aquela questão da latitude, que são aquelas linhas na horizontal, que vai de 0 a 90, vocês lembram? Então, a variação, por ser muito grande, então a gente começa lá do zero, que é a linha do Equador, e chega, se não me engano, até a latitude, próxima à latitude 30, se eu não me engano. Então, essa diferença da latitude 0 até a 30, próximo de 30, ela proporciona uma variação térmica muito grande. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos ver que um conjunto de fatores, né, de elementos naturais, vão influir diretamente no tipo de vegetação, no tipo de clima encontrados em nosso território. Então, exato, tá? O nosso território, por ele ter essa dimensão muito grande, ele acaba tendo uma diversidade maior de climas. Lembrando, tá, pessoal? Se o nosso território tivesse uma diferença longitudinal, como o território russo, a variação de climas ela não seria tão perceptível e não seria tão grande, tá? Então é importante que vocês tenham em mente que a variação grande de latitude, então do ponto mais ao norte, do ponto mais ao sul, proporciona essa riqueza de climas encontrados no Brasil, tá? Parecendo alguma pergunta, Dan, você pode interferir e falar, tá bom, por favor? Que eu não estou conseguindo acompanhar tudo aqui, beleza? Beleza. Então, pessoal, dentro do nosso território, a gente encontra dois principais, os maiores deles, né? Que é o clima equatorial e o clima tropical. Tá? Então, logo de cara podemos destacar esses dois maiores climas, né? O equatorial ele está presente sobre a floresta amazônica. Ao centro, né, temos o mais ameaçado bioma brasileiro atualmente, que é o Cerrado, tendo a presença do clima tropical. Então, nós temos aí, né, esses dois grandes climas brasileiros, tá? Vocês podem até confundir, mas cadê? Tem alguma coisa a ver com o Pantanal? O Pantanal está dentro desse clima tropical, tá? A gente não está falando aqui de ecossistemas. É importante a gente ter em mente que nós estamos focando aqui na questão dos climas, ok? Nos demais climas que a gente encontra, né, excluindo o semiárido, que é aquele que está lá no Nordeste, as demais regiões concentram-se as maiores aglomerações urbanas do Brasil, e se a gente for fazer um estudo climático nessas áreas, elas sofreram grande alteração porque eu não encontro a vegetação do tamanho que ela era originalmente. Então, dentro dessas áreas, né, tropical de altitude, tropical atlântico, e o subtropical, a gente já tem como que é a palavra? Eu tenho uma alteração muito grande por conta da construção das cidades e do alto nível de desmatamento de vegetação. A vegetação ela é um grande fator que vai contribuir para que esse clima não se altere. A partir do momento que eu tiro essa minha vegetação, eu vou alterar completamente o meu clima. Tá? Deixa eu ver aqui.
A palavra eu achei. Então, por conta da maior degradação dessas vegetações encontradas nesses biomas, esses climas eles alteraram radicalmente. Se a gente pegar aqui a cidade de São Paulo, década de 70, 60, 70, 80, era normal a gente estar no inverno com garoa bem fina durante 2, 3 semanas direto. A gente não encontra mais essa característica. Por que a gente não encontra mais? Ele foi alterado. Tá? Então, por conta dessa alteração, a gente modificou o clima. Tá? Então, é importante dizer que esse mapa que vocês estão visualizando agora, se tudo fosse mais preservado, eu teria uma característica diferente dessas que a gente está vivendo hoje mesmo, nessa semana mesmo. Temperaturas aí próximas aos 30 graus durante, né, outono e inverno. Isso aí é algo inimaginável há 30 anos atrás, por exemplo. Tá? Alguma pergunta, Dan? Não, Silas, mas eu queria falar um pouquinho também. Pode falar. Mas não tô te interrompendo, né? Não tô te Não, atrapalhando. não, por favor, continua. Bom, bom dia, pessoal. Essa parte dos climas do Brasil e da divisão, ela é muito importante que vocês estudem, porque ela cai no vestibular sim. Então, ou ela cai na primeira fase, ou ela cai na segunda fase. E no Enem, idem, ela cai bastante. Por quê? Porque o Brasil ele é muito grande em extensão territorial, como Sila já disse. Nós estamos entre os dois hemisférios, né? O hemisfério sul e o hemisfério norte. E a nossa extensão e as nossas subdivisões de climatologia, ela vai se dividir bastante em biogeografias também, né? Então, nós temos bastante presente a biologia estudada em nossos climas também, né? É muito correlacionada a biogeografia aqui. E como o Silas falou, né? Dessas regiões, todas elas estão em conjunta para trabalhar o nosso território. Nós não somos um continente, mas em extensão nós poderíamos ser, em questão de extensão. Lógico que nós estamos internamente ligados à América, e enfim, isso é fato. E por que que é importante? Porque uma região, o clima de uma região, ela vai impactar o outro e ela vai ser intrínseca ao outro. Então, a região equatorial aqui, o clima equatorial, ele é muito importante para São Paulo, né? Com todos os fatores e acontecimentos que o Sila já falou, né? Que a gente vem sofrendo, principalmente agora em agosto, e a gente está passando com dias de 28 graus, 27 graus de calor. Hoje deu uma esfriada, particularmente aqui onde eu moro. Eu acredito que onde vocês moram também, porque nós não estamos num raio tão longe assim de distância. Mas o que que acontece? São Paulo não é um deserto, a gente comentou isso numa aula há muito tempo antiga, né? É, e a gente tem que agradecer ao nosso clima equatorial, que ajuda o nosso clima subtropical, certo? Subtropical de Atlântico, né? Desse lado aqui nós temos o Atlântico, o Oceano Atlântico, e ajuda porque nós não somos o deserto. Calma aí que a minha tela deu uma bugadinha. Voltou. Certo? Então, essas relações, elas são mais do que geográficas, elas também são biogeográficas. Se a gente for pesquisar na vegetação, e aí quando a gente for entrando em outros estudos que a gente pretende abarcar, ou que vocês vão abarcar no estudo particular de vocês. Mas a gente tem que identificar que a nossa climatologia, ela vai impactar na vegetação do nosso território, na comercialização, na produtividade, né? Assim por dirá, a gente não pode negar o agronegócio. Mas a principal relação é como eles vão interferir nos biomas do Brasil, embora a gente não esteja falando de biomas, mas no clima. Então, o clima tropical, ele sofre ações das massas de ar equatorial, e equatorial continental, né? Então, é continental e o continental atlântico, e há uma junção das massas nesse clima particularmente. Tá um pouco estranho para me falar, pessoal, porque eu não estou enxergando, tá? Desculpa. Bom,
Eles são comparativos de médias, né? Então, eles têm médias variadas. E uma coisa interessante que a gente pode definir desse equatorial, que eu recomendo para vocês pegar uma particularidade de cada clima. Então, uma particularidade que me retoma muito o equatorial é que ele é muito quente e úmido. Então, se a gente for lá para Manaus, dar uma focada ali ou na Amazônia, todo dia chove, mas todo dia é muito abafado, né? Então, isso é uma particularidade desse clima. É isso, pode seguir, Silas. Tá. Então, pessoal, reforçando aí a fala do Dan, quando ele fala da questão dos desertos, que é o seguinte: se vocês pesquisarem no Google desertos no mundo, vocês vão verificar que em todos os continentes eu tenho, numa mesma latitude, a presença de desertos, tá? Então, o único lugar que foge a essa característica é o território brasileiro, por conta da importância do clima equatorial e, consequentemente, da floresta equatorial amazônica, porque ela acaba. Vocês podem verificar no YouTube rios voadores, alguma coisa do tipo, que a floresta amazônica ela acaba criando um clima extremamente úmido. Então, como o Dan falou, chove lá todos os dias e boa parte dessa umidade ela é distribuída para a região sudeste e sul do país. Então, eu não tenho desertos no Brasil. Eu tenho lá a Caatinga, por exemplo, né? Mas se a gente pegar aquela linha, a latitude, como eu falei para vocês, em todos os continentes, em algum lugar eu vou ter um deserto na faixa ali onde é o nosso sudeste, menos no continente na América do Sul, por conta dessa influência que o clima equatorial e da floresta equatorial tem perante o nosso território, tá? Bom, falando um pouco mais das características desses dois principais biomas, então quando eu falo lá do clima equatorial, eu estou falando Silas, de um. a Mari, desculpa cortar, a Mari botou aqui no chat que é muito importante entender que a Caatinga não é um deserto, muito pelo contrário, é uma biodiversidade bem específica. Sim, as biodiversidades do Brasil, elas são bem específicas e cada um tem o seu detalhe. Então, desde o pantaneiro, a Caatinga, ela tá sem microfone. Ah, tá, é a Mari, desculpa. Gente, eu pensei que era uma aluna, mas é a Mari, nossa companheira. É a professora Mari. E eu estou aqui falando. Ai, Jesus. Mas, enfim. Então, só seguindo para terminar, as nossas. São biodiversidades bem específicas. E na região que o Silas falou mesmo dessas chuvas, né, as chuvas temporárias, as chuvas altas ali da Amazonas, o que acontece? O bioma da Amazonas, ele vai, a mata, né, a mata amazônica, ela necessita, ela tem um solo que esse solo ele não é um solo que pode ser comercializado porque é muito difícil. Então tentaram plantar cana, só que o solo da Amazônica é ácido e tem outras ações químicas nele, né? Outros instrumentos químicos nele que impedem ele muito. Mas é uma região de mata. Então o que essas chuvas temporárias de cima elas fazem? Elas fazem com que esse solo, que é muito fechado, ele vai ter uma intermitência dessas poças d'água. E isso é biogeografia, gente. Elas vão se acumular nas folhas, é uma tática dessa floresta se manter, né? Isso é interno da floresta. Só que como que isso impede que nós aqui em São Paulo nós somos deserto? Porque quando vem a cordilheira ali dos Andes, as cordilheiras, e vão bater essa corrente de massa ela vai arrastar tudo isso, ela vai trazer toda essa umidade dessa floresta e vai temperar o resto do continente, entendeu? Então, é como se eu tenho aqui uma dinâmica fechada, então tá chovendo e tá tudo armazenado aqui, nesse meio tempo, e vê uma massa de ar densa e sai arrastando isso.
E aí chega aqui em São Paulo e vai espalhando, né, para os outros climas também, mas principalmente São Paulo quando chega, e isso não deixa nós termos uma faixa de deserto ali na mesma região, na mesma Exato. faixa que a África e os outros continentes. Perfeito. Então, pessoal, se eu pudesse caracterizar esse clima, o clima equatorial, eu vou caracterizar ele, os climas, eles são caracterizados sempre por por essas terminologias que eu vou falar agora. Então, o clima equatorial, ele é um clima extremamente úmido. Então, se ele é úmido, eu vou ter grande quantidade de chuvas durante todo o ano. Então, eu vou definir o clima equatorial como um clima úmido e também extremamente quente. Você vai entrar dentro dessa floresta e você vai, além da possível chuva, o seu corpo vai suar extremamente, muito por conta da alta temperatura gerada dentro dessa floresta. Então imagine você pega lá uma panela, se tiver aquela panela de tampa de vidro, coloca lá a água lá dentro, ela vai ferver, vai criar aquelas gotículas, ela vai criar aquela chuva e aquela temperatura lá dentro. É a mesma coisa, tá? Então, o clima equatorial, ele se caracteriza por ser um clima extremamente úmido e muito quente. Sempre, ok? A gente vai ter na próxima tela, uma visualização que vai abrir os nossos olhos para isso, tá? No clima tropical, ele já tem suas particularidades, porque, como eu falei para vocês no início da aula, por nós estarmos numa faixa tropical, a variação de temperatura e de climas durante o ano, ela é pequena. Então, eu poderia pegar o clima tropical, que é esse em laranja, e definir dois períodos. Mais ou menos 6 meses de um lugar úmido e quente, porém 6 meses restantes do ano eu vou pegar esse clima extremamente seco e com uma temperatura mais amena, como eu mencionei para vocês no início da aula. Então é essa a diferença que tem entre o clima equatorial e o clima tropical. Então, repetindo, o clima equatorial ele é extremamente úmido e quente durante todo o ano. O clima tropical, eu consigo dividir esse clima em dois períodos. Um período seco e relativamente quente, pode até ser frio. Eu tenho um período frio e quente. 6 primeiros meses, primavera e verão, quente, ok? E no outono e inverno, eu considero, tá, pessoal, ele frio e, porém, seco, tá? Apesar dessa loucura que a gente está vivendo dos 27 graus, tá? Então, a variação térmica, não sei se vocês mencionaram isso na aula anterior, a amplitude térmica entre as estações outono e inverno na zona tropical ela é muito grande. A gente sai lá dos 15, 16 graus pela manhã e chega 1 hora da tarde aos 27 graus. Então a amplitude térmica, as maiores amplitudes térmicas registradas no Brasil são registradas no clima tropical durante as estações outono e inverno. Tudo bem? Então, continuando, né? Os demais climas, né? Eles, principalmente o tropical atlântico, ele vai receber uma influência muito grande das massas de ar vindas do oceano, tá? A partir mais ao interior do nosso território, eu tenho aí algumas serras, montanhas, então esse clima acaba sendo um pouco diferente. Tá? Mais alguma dúvida? Alguma pergunta para a gente passar para outra tela? Não, nenhuma.
Ok, a gente vai passar para a próxima tela. Bom, gente, vocês estão vendo aí o mapa do Brasil e tem lá o tema maior, que é a tal do climograma. O que é esse bendito climograma? Tá? Lembram que lá no slide anterior eu falei que tanto o clima equatorial e o clima tropical típico, eles têm as suas particularidades. Eles são vizinhos, eles fazem fronteiras um com o outro, porém eles apresentam as suas particularidades. Bom, como é que eu, dentro da geografia, consigo ver essas particularidades só na questão da temperatura? Não, não só é só isso. Tá? Então, o que é um climograma? Um climograma ele vai analisar dois aspectos. Precipitação, que é a chuva, e as temperaturas registradas durante um ano inteiro. Então, por exemplo, vocês conseguem ver meu mouse mexendo ou não? Tá, então, por exemplo, o que está em barra azul são os volumes de chuvas durante todo um ano. Então, cada barrinha dessa aqui se refere a um mês do ano. Então, são 12 barras referentes a um mês. Tá? Então, vocês podem ver que cada cidade mencionada nesse mapa, eu vou ter uma característica de temperatura e também de volume de chuvas. Então, por exemplo, dentro dessa nossa realidade, dentro desse esquema programado aqui, olha que interessante, né? Em Alegrete, que é Rio Grande do Sul, eu tenho um volume de chuvas, que é aqui embaixo, esse aqui, né? Eu tenho um volume de chuvas muito alta durante todo o ano. Aí vocês vão lá e me perguntam: ah, professor, você falou que na zona equatorial chove todos os dias e eu tenho um período aqui que chove menos do que lá em Alegrete, por exemplo. Lembram da alteração do clima das regiões? Manaus é uma cidade urbana. Então, se eu pegar, né, as características, os elementos que compõem cada cidade, eu posso ter a absoluta certeza que Manaus é mais urbanizada que Alegrete e Rio Grande do Sul. Ok? Então, por Manaus ter uma mancha urbana muito maior que Alegrete, ela acaba tendo esse volume de chuvas muito grandes. Tá? Porém, atenção, né? Lá no clima equatorial, reparem na linha vermelha que representa a temperatura, e essa temperatura, ela praticamente não sofre nenhum tipo de alteração durante todo o ano. Ela é praticamente uma linha reta. Já nos demais climogramas, a gente consegue ver essa variação de temperatura. Alegrete tem a variação de temperatura. No Ceará, Pernambuco, a gente consegue ter uma variação. Desculpa, no Ceará não tem uma variação de temperatura, porém, olha a diferença de volume de chuvas durante o ano. E o Ceará, né, ele está no tropical litorâneo. Tá? Então, o estudo, esse climograma, cada cidade, cada região metropolitana, ela vai ter as suas particularidades. Lembrando, se eu tivesse uma preservação maior das vegetações, né, eu teria, tanto mesmo lá em Manaus, maior volume de chuvas. Isso não ocorre por conta das áreas urbanas. Tá? Então, recapitulando, né, as barras em azul, elas são os volumes de chuva, e o vermelho são as temperaturas registradas durante todo o ano. Muito provavelmente, em algum vestibular, deve aparecer para vocês e vai colocar lá 2, 3 climogramas
e ele vai perguntar para vocês qual o climograma com período maior de seca. Então, vocês vão ter que notar o volume de precipitação, de chuvas, e definir qual é o mais seco. Então, ele vai te dar lá várias cidades, e você vai ter que ir observando o gráfico, notar qual que chove mais e qual que chove menos durante o ano. O que chover menos durante o ano é esse que é o mais seco. Às vezes, ele vai perguntar, durante os meses janeiro, fevereiro e março, qual cidade apresenta as maiores temperaturas? Então, você vai ter que pegar só os 3 primeiros meses do ano e ver onde está as maiores temperaturas registradas. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso clima aqui de São Paulo. Tá? A gente vai fazer uma análise melhor, para vocês visualizarem melhor a questão do climograma. Então, pessoal, é isso aqui, tá? Se você jogar lá no Google, lá, climograma de São Paulo, climograma do Rio de Janeiro, ele vai te dar um gráfico parecido com esse aqui. Então, acredito que aqui vocês consigam visualizar melhor esses dados de climograma. Então, na cidade de São Paulo, quais são os meses mais chuvosos, né? Então, eu tenho lá, começa lá em dezembro, desculpa, né? Começa em dezembro, que já estamos no verão, vai em janeiro, fevereiro, né? E um pouquinho menos lá em março. A partir de março, eu tenho uma queda vertiginosa de precipitação. Então, os meses, né, de junho, julho e agosto são aqueles meses que tem uma precipitação mensal de em torno de 50 milímetros. Então, quando a gente vê no jornal aquelas estações meteorológicas, são elas as responsáveis por medir essa precipitação. Tá? Bom, vocês podem ver nesse gráfico especificamente, ele pegou lá a precipitação média mensal desde 1933 até 2011. Então, é uma média. Tá? Então, quando eu falo de um estudo climático, quando eu falei para vocês que houve uma alteração de climas aqui na cidade de São Paulo, eu peguei uma margem temporal muito grande. Então, para eu afirmar que houve uma alteração nesse clima, não é um estudo de 3, 5 anos. Eu preciso de uma temporalidade muito maior, próximas aí aos 20 anos, para eu afirmar que houve uma alteração. Então, se eu pudesse, se eu tivesse mecanismos de dizer para vocês, olha, vamos pegar um climograma que vai dar uma média mensal de 1933 até 1960. Se eu fizer um outro estudo e comparar de 70 até hoje, eu vou ter realidades completamente diferentes desse climograma. Mas o temporal desse gráfico ele é bem extenso e a gente não consegue ter essa comparação. Mas vocês podem dizer para mim que, por exemplo, no mês de julho, não choveu praticamente quase que nada. Será que choveu 50 milímetros? Provavelmente nesse ano não. Talvez tenha sido menos. Porém, como eu falei para vocês, ele pega um estudo através de vários anos, para ele definir se houve ou se não houve uma mudança de clima. Alguma pergunta, Dan? Não, nenhuma pergunta. E falando de São Paulo, gente, bom, lembrar que, como a gente fala que cada clima tem uma característica, né? Qual é a característica de São Paulo? São as geadas, acontecem muitas geadas em São Paulo no período mais alto. E também é muito fácil, né, o nosso apelido, porque isso é um apelido de São Paulo. São Paulo, a terra da garoa, que não estamos sendo mais a terra da garoa, né?
E eu acho isso problemático, assim, particularmente. Como o Silas já bem especificou, né, a mão do homem, né, as mudanças climáticas vêm ocorrendo, a urbanização, certo? Mas, enfim, o Trópico de São Paulo, ele tem um trópico de altitude. E o que acontece? O tipo dessas áreas mais elevadas do Sudeste, a gente vai pegar bastante Espírito Santo. É importante vocês estudarem bastante São Paulo, gente, e principalmente na relação de clima. Não São Paulo, mas São Paulo, Rio de Janeiro, fazer essa conexão. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Vitória. Espírito Santo. Isso, isso. Esse é uma coisa que a FUVEST e a Unicamp gostam muito. A FUVEST principalmente porque são vestibulares do estado, né? Então é estado de São Paulo. A Unicamp pode abarcar, então, mas a Unifesp, a FUVEST, ela vai pegar São Paulo e ela vai falar de São Paulo. Então vocês têm que estudar São Paulo, desde relevo, a clima, a dinâmica, e Rio de Janeiro e Espírito Santo e Belo Horizonte também, né? Vitória também, como o Silas diz. Porque ela gosta dessas faixas, são faixas que elas estão com relações. Então, aqui em São Paulo nós temos uma dinâmica nesse São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro ultrapassa, na verdade, né? Não vou botar Rio de Janeiro, mas especificamente São Paulo é uma dinâmica anual de média entre 18 e 22 graus, né? Falando do climograma, que você está abarcando. Então, nós temos sempre essa faixa 18 e 22 graus. Em fevereiro chove, mas também é muito calor. É em fevereiro que a gente faz a nossa maior festa audiovisual, que é o Carnaval. E lógico que todo fevereiro chove, né? Quando você tá lá no bloquinho, aí você reclama, meu Deus, que não chove, mas vai chover. Só que o fato de chover não vai esfriar. Então, pode chover em fevereiro, mas na segunda-feira. Na terça-feira vai estar quente, certo? Isso é uma dinâmica da nossa região também, porque do mesmo jeito que lá no clima equatorial chove e é quente, é úmido, mas é quente, nós temos o sul lá embaixo, que não é quente, né? O que a gente sente frio para eles é calor, né? E isso até é muito engraçado, apesar que eu não achei que o sulista é engraçado. Mas enfim. E aí, essas partes mais elevadas e a parte mais dinâmicas, né, nas nossas áreas, elas são uma das características mais altas do nosso relevo. É o relevo de São Paulo e essa característica do nosso clima são as geadas no inverno. Então, agora em agosto, a gente está sofrendo, nós não estamos tendo aquele agosto, né? Mas agosto é muito, muito frio. Era para ser assim, entre aspas, né? E o que acontece? Eu vou contar um caso para simplificar, tá? Para vocês. Em 2017, nossa, em 2017, agosto foi assim, de doer. Frio demais. E na USP, a USP ela é muito, muito gelada. Ela já é fria normalmente, mas em agosto, vocês imaginam, o vento fazia barulho. E aí eu estava lá com 2 calças, porque estava muito frio. E aí eu fazia um projeto na USP na época, tá? Eu comecei a ingressar na USP em 2019, gente, mas em 2017 eu estudava na Unifesp e eu fazia um projeto na USP. Aí, que eu não sou velho não, tá? Aí, o que aconteceu? Tava muito frio, o vento fazia barulho, e eu estava com uma amiga, e aí tinha várias pessoas de outras instituições, né? E aí eu comentei um dia que eu tava com 2 calças, falei assim, nossa, tá muito frio. E aí um sulista que tava do lado lá da UFRGS, enfim, Rio Grande do Sul. Do sul lá embaixo, né? Ele pegou e comentou, não, mas você não sabe o que é frio? Porque eu sou do sul. E aí, tipo, eu fiquei, oh meu Deus, tá, mas eu não estou no sul e eu não estou acostumado com a dinâmica do sul. Estou em São Paulo e estou acostumado com a dinâmica de São Paulo. E faz muito frio. E como que eu estou exemplificando isso? É agosto e não era o agosto que nós estamos vivendo agora. Então, isso já mostra que houve-se uma modificação, houve-se uma mudança. E de 2017 para cá, quantos anos tem? Lógico que, como o Silas falou, né? São 20 anos pra gente ter, na minha época eu falava 30, mas são 20 anos, né, para ter uma noção de mudança de clima, do que aconteceu ou não. Só que esses climas que a gente vem mudando essa variação, ela não começou de 2017. Então, desde 90 eles estão fazendo
eles estão 2003, 99, ali da mudança do século, eles estão observando, né, assim como todos os outros fenômenos de mudança de clima, o 20 pedidos de mudança de sobrevivência lá da, da Confederações dos Países Unidos, da ONU, estão pedindo as medidas, né, para que não se prejudique tanto. Então, essas são algumas relações. E voltando ao caso, o que acontece? Então, era agosto, e agosto era muito frio, e agosto tinha muita geada. Então, eu lembro que quando eu ia no metrô, e eu ia de manhã cedinho, o metrô saía da garagem, os ônibus saíam da garagem, e eles estavam extremamente frios e geados, assim, estavam úmidos por fora, sabe, molhado. Tinha-se muita neblina, né? E isso é uma especificidade desse clima e dessa faixa, assim, do relevo de São Paulo, nesse clima, tá? Só pra gente anotar. Então, lembra aí, quando você for falar de São Paulo, do clima, lembra da geada no inverno, da terra da garoa, e corta em relações com sulistas, assim, é o que eu recomendo. Continuando. Então, eu vou lançar uma pergunta para vocês, aí eu vou querer a resposta dela no final da aula. O Dani já deu uma dica, mas eu acho que ainda vale vontade de estourar esse escapamento. Então é o seguinte, eu vou lançar uma pergunta para vocês, que é o seguinte: a cidade de São Paulo e a cidade do Rio de Janeiro, elas estão na mesma faixa praticamente territorial, tem uma distância aí de 600 quilômetros em média. A pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: por que no Rio de Janeiro eu tenho aquela música falando lá, Rio 40 graus, e aqui em São Paulo mal chega aos 37? Eu queria uma resposta de vocês para justificar essa mudança. No Rio é corriqueiro no verão chegar aos 40 graus. Em São Paulo, uma vez ou outra, chega aos 36. Então, eu quero uma resposta de vocês para justificar por que o Rio de Janeiro chega aos 40 e em São Paulo fica lá na margem aí dos 36 graus quando faz muito calor aqui, tá bom? Aí no final da aula vocês me respondem. Bom, a gente vai partir para o próximo slide. Eu não sei se vocês comentaram isso na aula passada. Vocês falaram do El Niño, do Laninha, ou Dan? Então, é que na verdade foi duas aulas passadas, né? A outra aula passada a gente já entrou em geo-humano, né? Mas eu não estava particularmente na aula de clima geral, mas eu acredito que embarcou sim, porque nos slides que a gente fez tinha o El Niño e o Laninha. Mas você pode Perfeito. aprofundar. Então, pessoal, vou só passar mais ou menos por cima, tá? Então é o seguinte. El Niño, como vocês devem saber, é um efeito natural que não ocorre todos os anos, né? Ele varia e tem como característica elevação das temperaturas do Oceano Pacífico. Essa maior temperatura dos oceanos do Oceano Pacífico vai fazer com que na região da Amazônia, principalmente, tenha um volume muito maior de chuvas. Então, no verão, eu vou ter um volume maior de chuvas e uma temperatura também maior. O Laninha, ele tem como característica a diminuição das temperaturas e, consequentemente, um menor volume de chuvas e não vou sofrer tanto com calor. Mas eu não vou me aprofundar muito aqui, porque isso aqui vocês já devem ter, vocês viram já na aula de geografia geral. Então a gente vai partir para outro, que é o seguinte, chegando quase ao final, tá, pessoal? Domínios morfoclimáticos, tá? Bom, então vamos recapitular nossa aula de hoje. A gente iniciou a nossa aula falando
dos climas encontrados aqui no Brasil. Existe, e acho que é importante que vocês façam esse estudo, associar o clima com os biomas encontrados aqui no Brasil, tá? Então, façam esse estudo, façam essa análise. Na minha fala, acho que eu mencionei alguma coisa para vocês. Então, no clima equatorial, floresta amazônica. No clima tropical, eu vou ter o cerrado, e assim sucessivamente, né? Então, vai ter climas com mais de um tipo de vegetação, e vai ter climas que somente com uma formação vegetal apenas. Então, é importante que vocês façam esse estudo, tá? Relacionar os climas do Brasil com os tipos de vegetação, aonde eu encontro cada um deles, tá bom? Então, o que é o bendito domínios morfoclimáticos, tá? Então, esses domínios morfoclimáticos, deixa eu só me encontrar aqui. Os domínios morfoclimáticos são o resultado, né, de tudo que a gente viu nas aulas até aqui. Ele é o resultado do relevo, da temperatura e do clima. A junção desses três, ele vai me proporcionar um tipo específico de vegetação. Então, a junção de relevo, temperatura e clima, ele vai me resultar num tipo específico de vegetação. Então, o que vocês estão vendo aí na tela, né? Vocês estão vendo que os domínios morfoclimáticos, eles têm muita relação, tá? Com as vegetações encontradas aqui no Brasil, nos biomas, no caso, tá? Então, eu tenho lá o amazônico, o laranja, o cerrado, esse verdinho mais claro, mares e morros, que os mares e morros está relacionado à Mata Atlântica, tá? A caatinga, em vermelho, as araucárias, as pradarias e as faixas de transição. Então, pergunta básica que pode cair em primeira fase. Faixa de transição. Eu posso considerar a faixa de transição como um domínio morfoclimático? Não, eu não posso definir, eu não defino faixa de transição como um domínio morfoclimático. Faixa de transição, como o próprio nome já diz, é uma transição entre um bioma e outro. Então, dentro dessas faixas que estão, né, em branco para vocês, é uma faixa de transição de um bioma e outro. Professor, isso quer dizer o quê? Quer dizer o seguinte: eu estou aqui no centro-oeste do Brasil. Se eu vou em direção à Amazônia, nessa faixa aqui, eu vou encontrar características híbridas dos dois domínios morfoclimáticos, tanto de Cerrado como da Amazônia. Então, lógico, conforme eu vou andando e vou me distanciando do Cerrado, eu vou perdendo essas características do Cerrado aos poucos e vai aumentando as características da Amazônia, tá? Então, faixa de transição, ele não é considerado um domínio morfoclimático. Ele é apenas o estudo da variação, da mudança de um domínio para o outro. Então, por exemplo, quando eu falo aqui dos mares e morros e das araucárias, eu tenho aqui uma faixa de transição. Então, tanto os mares e morros como as araucárias, elas são vistas nos biomas como um único bioma, que é a Mata Atlântica. Porém, quando eu estudo
essas características de relevo, temperatura e clima, eu consigo ver diferenças grandes de um para o outro. Acredito não, aí em Itapecerica a gente encontra várias araucárias, tá? O que é essa araucária que tanto está sendo citado aí na minha fala? A araucária é uma árvore que ela está presente acima dos 1.600 metros de altura. Aí vocês perguntam, mas Itapecerica não está a 1.600 metros de altura em comparação ao nível do mar. Não está mesmo. Professor, essa araucária apareceu aqui por qual motivo? Fato, ação humana. Alguém foi lá e plantou essa araucária e o clima de Itapecerica se assemelha com o clima das cidades da região sul, né? Então, essa árvore ela conseguiu se desenvolver. Mas quando eu falo do domínio morfoclimático das araucárias, eu estou falando de uma região, de uma área, que há uma predominância, que há um domínio desta árvore acima dos 1.600 metros de altura. Eu vou encontrar outras espécies de árvores? Vou encontrar. Mas quem vai dominar? Quem vai dominar geral é as araucárias. Então vocês podem pesquisar, no Google e coloca lá araucária. Você vai ver o desenho dessa árvore e você vai ver que ela está espalhada aí por Itapecerica. Se eu não me engano, no brasão de Itapecerica tem o desenho da araucária. Reparem, pesquisem lá o brasão de Itapecerica e vejam, eu acho que tem desenhado a araucária, tá? Mas enfim, então esses domínios morfoclimáticos, né, eles são a junção desses estudos. Neste momento, eu queria saber de vocês a resposta do que eu questionei para vocês há 5 minutos atrás. Alguém se posicionou, Dan? Não, até agora não, mas pessoal, estamos esperando, tá? Então, vou falar um pouquinho enquanto vocês escrevem aí, pode ser? Bom, continuando aqui, quando o professor Silas falou das faixas de transição, que, como ele falou, elas não é isso que interfere na mudança climática ou na especificidade de cada clima. E ele bem exemplificou, né, que conforme a gente anda para a gente vai prepassar aquela faixa de divisão, e aí a gente vamos estar sujeito ao que o outro clima propõe, né? Então, isso é muito simples. Quando a gente até divide território, né? Então, particularmente aqui onde eu moro, vou dar um exemplo. Eu moro na Diamante Verde. Quando eu atravesso a Lambada, André Sassuovino, o meu clima não mudou, né? Se tá chovendo na Diamante Verde, tá chovendo na Sassuovino também. Eu só atravessei a calçada. Mas o que eu quero dizer? Os climas no Brasil e a nossa dinâmica, elas não são dadas pelo território em si, pelas essas faixas de transição, como o Silas falou. Nós estamos à mercê e nós sofremos essas alterações porque nós perpassamos pelas correntes marítimas, pelas correntes das massas de ar, então a massa de ar quente, a massa de ar densa, a massa de ar frio, elas em algum momento elas vêm de da atmosfera mesmo, né? Que há uma dinâmica acima de nós, assim como há uma dinâmica à nossa direita, à nossa esquerda, do Oceano Atlântico, Oceano Pacífico. E em algum momento essas correntes elas vão se encontrar, elas vão se chocar, e isso vai temperar o nosso clima, isso vai dizer muito sobre a nossa especificidade de cada região do nosso território. Então, voltando ao exemplo lá de 2017 do sulista na USP. Por que que eu não estava? Ele falou assim, isso não é frio, mas por que que para mim era frio? Porque eu estou acostumada a determinada parte do meu ano receber muita informação e corrente, né, do equatorial, que é quente e úmido. Ele não recebe, tá lá no sul, ele não vai receber isso, entendeu? Então, para ele não, essa dinâmica que eu vivo aqui não é normal e a dinâmica que ele vive lá não é normal. E isso tem a ver com essas faixas de transição que o Silas falou, né?
o que vai ditar a nossa regra aí são essas correntes, são essas junções, esses encontros. Então, a gente tem uma corrente de ar vindo e uma corrente de massa fria vindo, elas vão se chocar e isso vai gerar uma outra dinâmica na nossa atmosfera, mas isso vai recair sobre nós, né? Sobre sobre o continente, sobre o país, sobre a cidade, sobre o estado, trabalhando em camadas específicas. Bom, o Felipe comentou aqui, deixa eu ler. Bom, Felipe, seria por conta do Rio de Janeiro ser uma cidade litorânea diferente de São Paulo? Perfeito. Ganhou R$ 1. É isso mesmo, tá, Felipe? Então, a cidade do Rio de Janeiro é uma cidade litorânea, então ela vai receber influências maiores do Oceano Atlântico. Então, se as águas do Oceano Atlântico elas estão quentes, essa temperatura vai ser jogada toda para o Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro, como vocês já viram várias vezes, ela é cercada lá por morros, né? Morro do Pão de Açúcar, tem várias coisas lá que faz com que esse calor fique concentrado naquela cidade. Então, a proximidade do Rio de Janeiro com o Oceano Atlântico, né? E por conta da altitude, que é nível zero da cidade, eu já não vou, eu vou fazer com que essa localidade tenha essas temperaturas próximas aos 40 graus. São Paulo não está tão próximo ao nível do mar, desculpa, não está próximo ao litoral e tem uma diferença de relevo. São Paulo está a 700 metros de altura. Estando a 700 metros de altura, quanto mais alto do relevo, menor vai ser a temperatura. Então, eu tenho esses dois fatores aí. Então, a proximidade do Rio de Janeiro é uma cidade litorânea e está a nível zero do mar. E São Paulo está a 700 metros de altura. Campos do Jordão, outra coisa. Campos do Jordão está acima dos 1.600 metros de altura. Então, em Campos do Jordão, como eu falei para vocês no início da aula, no geral, as temperaturas aqui do Brasil tendem a ter uma média aí próxima aos 18 graus. Se alguém vem falar, mas em Campos do Jordão faz menos 3 graus, professor, faz menos 3 graus porque Campos do Jordão tem as suas particularidades. Ele está acima de 1.600 metros de altura e a quantidade de vegetação que tem naquela cidade, ela é tremenda, ela é enorme. Contribui para uma temperatura ainda menor. Mas que durante o dia, essa temperatura acaba ficando no positivo. Tá? Então, pessoal, esses estudos, né, de clima no Brasil, ele é meio complexo, realmente, por conta dessas variações e desses elementos que compõem a paisagem. Então, numa paisagem próxima, então vamos supor, né, eu estou lá no litoral. Mas se eu tiver uma presença muito grande de vegetação, esse lugar não vai fazer tanto calor. A partir do momento que eu tiro essa vegetação, a tendência é que essa temperatura aumente. Tá? Então, cada elemento da paisagem, não só aquele elemento visual, mas aquele que a gente sente, que é no caso da temperatura, eles são fatores determinantes para definir esses domínios morfoclimáticos. Então, quando o professor, lá no sexto ano para vocês, fala que a Terra ela é composta por 3 camadas, litosfera, hidrosfera e atmosfera, e a união dessas camadas forma a biosfera, então é um núcleo ali, né? É um pequeno pedaço da junção dessas 3 camadas que forma a biosfera. Qualquer alteração nessas camadas, de novo, litosfera, atmosfera ou hidrosfera, altera sensivelmente a camada da biosfera. Então, praticamente, a gente está vendo, estamos vivenciando o fim, né, a extinção do urso polar. Por que nós estamos tendo a extinção do urso polar? Ele está tendo ambiente
para viver? Não. As calotas polares da Terra, elas estão diminuindo. Eu tô tendo casos até de canibalismo entre as raças, porque eles não estão encontrando comida, né? Então, daqui a alguns anos, o urso polar ele não vai existir. Tá? Então, essa mudança climática que nós estamos presenciando, ela está sendo mais sentida nas extremidades da Terra, né? E quem está mais próximo ali à linha do Equador não sofre tanto essas mudanças, mas, reforçando, né? As chuvas estão, em vez dessas chuvas estarem sendo distribuídas durante todo um ano, elas estão ficando concentradas. Então, por exemplo, quando eu falei lá do climograma, o volume de chuvas lá na década de 70 e 60, ele é o mesmo volume de chuvas registrados hoje. É o mesmo, houve pouca variação no volume de chuvas. Qual é a mudança que está tendo, pessoal? A mudança é o período dessas chuvas. Então, enquanto eu tinha 12 meses para chover, 2.000 milímetros de chuva durante o ano, eu tinha 12 meses. Agora eu tenho 3 meses. Então, essa redução do período de chuvas contribui para quê? Para os alagamentos que a gente encontra nas grandes cidades. Lógico, atrelado a isso também, né, pessoal, a urbanização. Tá? Então, eu terminaria por aqui com vocês hoje. Né? Vocês têm alguma questão para vocês levantarem? Por mim, eu estaria encerrando. Não fizeram perguntas. Não sei se você quer responder alguns exercícios com eles, Silas. Não sei se eles têm alguns exercícios para perguntar também. Nós temos um restinho de tempo, pessoal, até meio-dia. Agora são 11h12. Então, fique à vontade para perguntar, para querer, se vocês têm alguma questão para resolver específica. Eu acho bom vocês aproveitar esse momento, porque é isso, né? Estamos se aproximando. Como o Silas fala, é uma aula muito boa do Silas. E seria legal aproveitar esse momento para fazer essa relação de dinâmica, né? Entre vocês, o professor, e a gente conseguir ir sanando as dúvidas, porque o vestibular ele vem e, como eu disse, se você tem especificidade de todo território, ele vai pedir para especificidade de algum território do Brasil. Essas faixas elas caem, clima cai no vestibular, vocês podem ter certeza, e principalmente de São Paulo. Então, contando todo o relevo de São Paulo, que vai cair, Rio de Janeiro, né? Espírito Santo, Belo Horizonte, então é bom vocês aproveitarem. O Amarildo Campos colocou, Silas. Qual seria a principal diferença climática entre uma cidade mais alta e outra cidade mais baixa? Tá. Você vai responder? Você quer responder, Silas? Fica à vontade. Bom, como você está falando mais alta e mais baixa em relação do Amazonas para o sul e do sul para cima, né? Bom, se for nessa relação, altitude, sim. Então, essa relação é o quê? Bom, além das massas de ar que a gente já falou, né, e que o Silas estava falando agora há pouco da nossa litosfera, da nossa esfera, essas camadas, a gente tem a influência aqui da costeira e do Pacífico. Eu tô botando o dedo aqui na tela como se eu estivesse mexendo no mouse. Como se eu estivesse mexendo na setinha. Mas aí, o que acontece? Sim, gente. A principal diferença climática, ela vai ser que a diferença entre os hemisférios, né? Então, nós vamos receber muito aqui do hemisfério mais frio, e esse hemisfério mais frio, ele vai jogar a nossa massa polar atlântica, e consideravelmente essas maiores variações
de clima seco, chuvoso, seco nem tanto, mas chuvoso e frio, né? Mais para nossas faixas que estão embaixo. Então, como se a gente estivesse falando aqui do nosso sul, ele vai sofrer muito mais. Ao ponto que as nossas faixas do meio, elas vão estar nessas faixas de deserto, como a gente falou no começo da aula, de todos os continentes. E conforme nós vamos subindo aqui a camada do mapa, vocês visualizam subindo ele, as dinâmicas daqui já vão ser dinâmicas que vão estar mais passando pela linha do Equador, já vão ter a diferença da rotação da nossa Terra, né, gente? Temos que lembrar da rotação do leste, oeste, do sul, e onde que o nosso Sol ele vai se encontrar. Então, vai abarcar muito mais, vai pegar uma parte muito mais do dia aqui na nossa região, essa região já de cima, ao ponto que a nossa região de baixo ela vai sofrer essas alterações também. Não vai chegar sol? Lógico que chega sol, mas não chega às variações climáticas e quentes, como as nossas massas de ar, igual vai chegar no equatorial, por exemplo, ou no semiárido aqui, ó, o semiárido do Nordeste. Não vai se ter a mesma dinâmica que o Sul. Por quê? Porque a gente tem essas divisões das faixas, as faixas de divisões, né? Essa seria o que causa essas principais diferenças. E a principal diferença que a gente pode correlacionar, especificamente para mim, o que me ajudou muito e eu correlacionei, é muito essa dinâmica, né? De como que eu vou subindo e eu vou tendo sensações mais armênias e eu vou descendo e eu vou tendo sensações mais frias, mais densas. Só para recapitular, Marildo, é o seguinte: eu não posso apenas pegar os dados de altitude de uma cidade para outra e definir se ela vai estar mais quente ou mais fria por conta apenas da altitude. Lembra lá do início da aula? Deixa eu ver se eu encontro aqui um slide. Olha só, nesse slide aqui que eu mostrei para vocês. Em Alegrete, ele tem um clima muito mais parecido com o clima equatorial, porém, quando eu peguei a cidade de Manaus, por exemplo, Manaus tem um clima muito mais parecido com o nosso clima aqui de São Paulo. Por que isso ocorreu? Eu tenho que estudar o ambiente. Então, eu tenho que pegar alguns elementos da paisagem. Como eu falei para vocês na aula, Alegrete deve ser uma cidade extremamente pequena e com a presença de vegetação muito, muito predominante. Em Manaus, isso não ocorre. Então, essa característica faz com que esse elemento, né, essa diferença de elementos da paisagem, faz com que Alegrete tenha um volume de chuvas maior que em Manaus. Então, se eu pego uma cidade, né, com as mesmas características, então, se eu pegar uma cidade que tenha muita vegetação e que ela está próxima ao litoral, e uma cidade que também tem a mesma característica, com muita vegetação, o que vai acontecer? Em equilíbrio, em condições igualitárias, qual vai ser o fator determinante para o clima dessas duas cidades? A cidade que está mais próxima do litoral vai apresentar as maiores temperaturas. A cidade que está mais alta, numa altitude maior, vai ter temperaturas mais baixas. Mas exatamente. tenha a ideia de que eu não posso simplificar esse meu raciocínio. Então, eu tenho que estudar, né, o ambiente daquela cidade, daquela cidade em si, que estão sendo comparadas. Então, eu tenho vegetação. Se eu tenho vegetação, essa vegetação, naturalmente, ela vai segurar umidade. Por exemplo, eu moro em Taboão da Serra. Toda vez que eu vou para Itapecerica de manhã, eu passo frio. Por que eu passo frio? Itapecerica é uma cidade que está mais acima do que Taboão da Serra.
Se eu vou lá para a região de Pinheiros, lá em São Paulo, lá vai estar mais calor. Por quê? Porque ela está numa região mais baixa. E aqui a gente está falando de pouca variação de altitude nesses quesitos. E eu consigo notar essa diferença de temperatura. Se fosse possível, o ideal o que seria, né? A gente pegar um dia de calor e todo mundo ir lá para o Pico do Jaraguá. A partir do momento que a gente entrar no parque, a temperatura vai cair 2, 3 graus. Estamos na mesma cidade. O que mudou? Que elemento da paisagem mudou, professor? Pico do Jaraguá, Parque do Jaraguá, Parque Estadual, eu vou ter o quê? Vegetação. A vegetação ela vai equilibrar essa temperatura. Então ela vai amenizar. Então, em volta do parque, fora do parque, é onde eu vou encontrar carros, ônibus, carros. O calor gerado fora do parque, em volta do parque, é muito maior. Então a temperatura vai ser maior naturalmente. Dentro do parque, a presença desses elementos automotivos é praticamente nula. Então, eu tenho vegetação. A vegetação ela vai diminuir essa temperatura. A vegetação, pessoal, ela tem como principal função reter a umidade. No nosso caso, aqui na região sudeste, ela retendo umidade, ela tende a segurar, a diminuir a temperatura. Sem a vegetação, eu tenho temperaturas mais altas. A vegetação, ela é muito importante. Mas as temperaturas também, sobretudo, né? Só para finalizar, então, qual seria a principal diferença entre uma cidade mais alta e outra mais baixa? Na altitude, né? São essas temperaturas mesmo e essa faixa, bem como o Silas bem simplificou. Ele deu o exemplo do Pico do Jaraguá, que eu já tive o prazer de ir, eu acho que todo mundo tem que ir, gente, é muito bom. A gente pode entrar lá, mas depois que nós saímos de lá e a gente ter passado todas essas variações do clima e ter conhecido isso, nós ainda vamos estar na mesma faixa. Então, mas como o Silas bem falou no começo, né? Quando a gente ultrapassa essas faixas, aí a gente sente a diferença. Então, são as mudanças de temperatura e as mudanças de faixas, igual eu bem disse no começo, que vão dizer a nossa temperatura, né? Então, eu vou do mais quente pro semiárido, pro mais úmido, até chegar no frio. Continuando, Silas, o Felipe botou uma dúvida aqui também. Uma dúvida, qual seria o clima mais predominante calma aí, desculpa. Uma dúvida. Qual seria o clima mais predominante dos outros países da América do Sul? Bom, quer responder, Silas? Então, aí é o que eu estou falando aqui para vocês, né? Na América do Sul, quais são os climas encontrados, né? O que predomina é o tropical ou intertropical, né? Eu encontro também em uma menor faixa as zonas temperadas. Então, especificar agora as características de cada país, aí eu já não consigo mensurar isso para vocês, porque é um estudo específico daquele lugar. Tá? Então, eu estou falando da realidade nossa aqui do Brasil. Quando isso for abordado para vocês de maneira global, é esse mapinha que vocês têm que ter em mente. Das zonas térmicas da Terra. Então, vocês vão trabalhar com a zona polar, com as zonas temperadas e com as zonas tropicais. Tá? Então, ele não vai chegar a um ponto de mostrar um mapa desse aqui para vocês, dos Estados Unidos, por exemplo, e pedir para vocês especificações daquele mapa, porque você não convive lá. Os seus estudos têm como referência o Brasil. Tá? Então, você tem que ter em mente que os Estados Unidos ele está em uma zona temperada. Tá? A zona temperada, como mencionei no início da aula, tem como característica a cada estação do ano ter um predomínio de uma característica, de um evento natural. Ou é muita chuva, ou é pouca chuva, ou é muito calor, ou é frio. É isso.
Mais do que isso, é só fazendo um estudo específico dos Estados Unidos, por exemplo. Tá? Aí, só para uma coisa que eu lembrei, né? No início da aula eu falei que a diferença de latitude, né, do Brasil norte e sul contribui para uma variação maior de climas. Tá? Se eu vou e pego a Rússia, a variação territorial da Rússia ela é longitudinal. Ela vai de leste a oeste. A variação climática na Rússia ela vai ser menor, porque o que contribui para o maior número de climas é a diferença norte-sul, não a diferença leste-oeste. Tudo bem? É isso. Bom, e também, pessoal, para além do que o Silas falou, né, tem essa relação intertropical na nossa América, e a gente também, além dos climas já apresentados, são identificados também os climas das montanhas. O Brasil não tem montanha, mas nós temos os nossos vizinhos que têm montanhas, e vão carregar essas características. Então, lembra quando a gente falou de São Paulo? Eu gosto muito dessa imagem, e tá vendo essa faixinha aqui? Nossa, aí a gente falou que São Paulo não é um deserto, Ibiriri, Bororó, porque por causa do equatorial, por causa da Amazônia. Bom, primeiro a nossa Amazônia ela vai perpassar um pouquinho São Paulo vai perpassar um pouquinho o continente do Brasil. Isso, quando vocês estudam história, vocês vão lá saber que isso foi motivo de muita treta. Mas, recapitulando aqui, por que que a corrente, né, a corrente de ar que chega aqui em São Paulo para nós não deixa de virar um deserto, ela não é quente, né? São Paulo é terra da garoa, São Paulo, nosso clima é de chuva e tal, mas não é quente, né? A gente não recebe uma chuva quente, uma chuva ácida, não ácida no sentido químico, mas ácida de quentura mesmo, apesar que isso é químico. Mas porque quando o clima bate nos Andes, o Andes também é frio. Então, essa dinâmica também vai passar para nós. Então, ele bate frio, ele vai puxar do equatorial e vai misturar essa densidade, né? Então, de um quente, um frio, vai chegar para nós, temperado já. Nós temos também o Atacama, outras partes desérticas. Nós temos a Patagônia, né? Então, se a gente for para a Argentina, ela tá pela nossa costeira também, ela também não é tão quente. O calor deles é dinâmico, né? O verão deles é dinâmico, as outras relações são dinâmicas. Então, tem essas relações das montanhas e isso tempera. Então, a América, o continente americano, ele é muito temperado. Desde lá do norte, que vai ser quente, lá no Canadá, lá para cima, até e vai ser mais temperado no meio, vai sofrer essas variações até chegar na nossa faixa, né? Então, olha como é temperado. Por quê? Porque tá vendo essas horizontal? Tá vendo a linha do Equador? Tá vendo a dinâmica aqui onde nós estamos? O Brasil, a gente está pegando o Atlântico e o Pacífico, a nossa parte lá de baixo. Então, até voltando um pouquinho no que o Amarildo perguntou ali, né? Olha como nós temos essas mudanças. E olha como lá em cima, tá vendo que aqui na América do Norte, aqui, Estados Unidos, e a gente pegando um pouquinho dos Estados Unidos, mas da América do Norte para a América do Sul, olha só como varia, olha a taxa de variação. E lógico que, além das massas e correntes que a gente já falou, a gente tem essas zonas temperadas do norte e do sul e as zonas intertropical. Então, o Brasil ele pega tanto a zona temperada quanto a zona intertropical. E a gente recebe muito isso dos nossos conterrâneos, nossos vizinhos, eles têm esses climas que já foram apresentados, mas esses climas frios de montanha são uma das características da América aqui, né? Da nossa parte da América, América do Sul. Esses climas frios de montanhas. Mas se vocês quiserem perguntar, estou à vontade. Pode fazer a pergunta. Alguém mais, pessoal, pode perguntar, gente. Ou falar, se vocês quiserem falar algo.
O Felipe disse que entendeu. Obrigado. Só aqui do... A Mari está sem microfone hoje. Ninguém mais se pronunciou. Quer fazer mais alguma pergunta, Silas? É, por Algum mim, exercício com eles? é que eu não preparei